Cenes, já deixamos o risco inflacionário para trás ou esse ainda é um monstro dentro do armário? Eu acho que o risco desse tipo de inflação que a gente está falando, da hiperinflação, está bem longe hoje em dia. Acho que tem muito mecanismo. O que a gente não conseguiu fazer desde o Plano Real foi desindexar completamente a economia brasileira. O que é desindexar? É você tirar de todos os contratos, inclusive os que são fundamentais para definir, inclusive, o cálculo da inflação, a hipótese de você automaticamente corrigir o preço pela inflação passada, que no fundo é um mecanismo de reprodução inflacionária. Então, você tem muito mecanismo. Você pega, estamos discutindo aqui salário, você tem gente querendo indexar salário, mas você tem contratos como aluguel, você tem uma série de contratos que são indexados. E isso ainda gera uma inflação, uma pressão inflacionária importante. Mas, assim, o risco da hiperinflação, eu acho que está praticamente no curto prazo. Sempre pode mudar, né? Mas eu acho que hoje está bem longe. Agora, e o Plano Real tem uma segunda questão. O Plano Real é um momento fundante, ele não é só um fenômeno macroeconômico, ele é um momento fundante. Você não faz política pública, você não tem orçamento, você não tem discussão política organizada com hiperinflação, porque a referência de moeda é totalmente ilusória. Então, você não tem discussão objetiva sobre nada, era tudo improvisado. Então, o Plano Real também significou uma refundação do que diz respeito à gestão pública no Brasil, orçamento, política pública, etc. Agora, pode-se dizer que o Plano Real reduziu a pobreza do Brasil? Não, claramente reduziu. Se a gente pegar essas que a gente discutiu logo no primeiro bloco, a diferença de renda na época era de 70 para 1. Hoje está 40 para 1. Ainda é pornográfica a desigualdade, mas era 70. Entre outros, pelo mecanismo que o Edmar Baixa, um pai do Real, mencionou. Porque o que ele falou? Era Belíndia, que era aquela expressão de que o Brasil era simultaneamente uma Índia e uma Bélgica. Vivia alguns como belgas e outros como Índia, a maior parte como Índia. Ele disse o seguinte, também a moeda tinha duas moedas. Quem tinha capacidade de receber o seu salário, colocava no banco 90% dele, porque você era rico, isso estava atualizado overnight, era o chamado overnight. Overnight significa o seguinte, ele era corrigido durante a noite, de um dia para o outro. No overnight ele era corrigido. Então você estava com o seu valor preservado. O pobre que pegava o dinheiro, põe no bolso e ia gastando ao longo do mês, o dinheiro deles dissolvia durante o mês. Então era o maior mecanismo de transferência de renda para rico que a gente já viu. Quando ele para esse processo, automaticamente essa distribuição para. Então o rico começa a ter a mesma moeda do pobre e aí, de alguma maneira, essa desigualdade acabou reduzindo.